Bom dia. Vamos falar agora de alguns exames, né, com meios de contraste, né? Vamos falar aí agora sobre angiografia das coronárias. Representação das artérias coronárias por injeção de um meio de contraste positivo, através de um catéter colocado por dentro da aorta. Na entrada de cada artéria coronária ou também em uma coronografia geral por injeção do meio de contraste positivo na aorta através de um catéter especialmente moldado e colocado junto ao coração, na posição inicial da aorta, tá? Aí nós temos a angiografia renal. Neste caso, a visualização da aorta é útil para avaliar o tamanho e forma dos vasos renais, permitindo a diferenciação de um tumor de um quisto e para detectar aneurismas. Então, galera, a gente vai falar agora sobre cada exame que a gente faz contrastado, né? Eu vou falar um pouquinho, mas aí vocês podem pesquisar também, tá? Na apostila que eu passei para vocês, tem muito mais os exames especificados, tá? Como o tipo de filme usado, o posicionamento, tá ok, galera? Então vamos lá, vamos dar sequência. Angiografia retrógrada. Representação de uma parte dos vasos sanguíneos que se situam corrente acima do ponto de injeção nas artérias, portanto, no sentido do coração. Como também dos vasos que partem das artérias maiores, por meio de uma injeção de meio de contraste positivo em um vaso sanguíneo, na maior parte das vezes uma artéria, contra a direção da corrente, com a utilização de uma pressão injetora superior e pressão do vaso em estudo, né? Cada tipo de exame tem uma diferenciação, é o modo de como isso será feito, tá? Isso aqui a gente vai se pegar cada exame, a gente vai ficar aqui falando várias horas, tá? Estou dando uma breve e sucinta resumo dessas partes, né? Angiografia seletiva. Representação das artérias ou vasos ou veias de um determinado órgão por injeção de meios de contraste positivo no vaso sanguíneo respectivo, após a colocação do catéter através de um vaso da perna ou do braço, diretamente do vaso do órgão a examinar, né? A ortografia é radiografia contrastada para estudo da artéria aorta, representação da aorta e das artérias que dela saem por injeção de um meio de contraste positivo após a punção direta da aorta, na aorta, ou através de um catéter passado desde uma artéria do braço ou da perna. Arteriografia é a radiografia contrastada para o estudo de um segmento arterial, representação das artérias de certa parte do corpo por injeção de um meio de contraste positivo em uma artéria maior que alimenta a parte do corpo em questão. Obtém-se uma série de imagens de suprimento sanguíneo de um órgão ou membro, estreitamento ou obstrução localizada de uma
artéria passa então a ser identificado e o tratamento intervencionista ou cirúrgico apropriado pode ser possível. A artéria puncionada acima do ponto de estudo é a composição de um contraste hidrossolúvel. O que é um contraste hidrossolúvel? Que é solúvel em água, tá? Vamos lá. Arteriografia cerebral. É a radiografia contrastada para um estudo das artérias do crânio e é feita através da punção de uma artéria do pescoço, denominado carótida primitiva, ou da artéria vertebral. Emprega-se em um estudo de exposição muito curto. O contraste é injetado muito rapidamente, executando 4 radiografias, 2 em AP na fase arterial e 2 na fase venosa. Em lateral, na fase arterial e na fase venosa. Arteriografia coronariana seletiva. É a radiografia contrastada para estudo das artérias coronárias através de um catéter na raiz da aorta. É utilizada para detectar arteriosclerose, oclusão ou uma formação das coronárias ou hiperlipidêmicas, excesso de gordura no sangue, né? Caso se deseje a visualização de apenas um vaso coronariano, a ponta do catéter pode ser dirigida para seu orifício. E também seu orifício. É também realizada para práticas de angioplania, técnica que permite destruir a arterona, o depósito na parede. Nas artérias afetadas, que é realizado por meio de um catéter contendo um balão inflável. Então, galera, o que acontece? Todo tipo de contraste tem um procedimento. Todo tipo de exame tem um procedimento de contraste. E esse vai ser visualizado e orientado pelo médico radiologista, tá? Você deve seguir a orientação do médico radiologista para fazer qualquer tipo de exame contrastado. Não cabe a nós a responsabilidade pela injeção, né? Pelo injetamento do contraste e nem por algum tipo de problema pós-contraste, tá? Vamos lá, então. Artrografia. Representação contrastada das articulações nas cavidades da articulação, também em forma de uma representação por duplo contraste. É a radiografia contrastada para o estudo de uma articulação, a composição do contraste natural, o ar. Broncografia. É a radiografia contrastada para estudo de brônquios pulmonares, árvores bronquíacas. O que acontece? Se lembra quando eu falei sobre o adereço do pulmão? O pulmão ele é repleto de ar, é cheio de ar e tem as pequenas árvores dos alvéolos, né? Os brônquios. Então, se você estiver, ao invés de somente respirando ar, você estiver respirando nicotina, gás carbono, a maior parte vai ficar presa
a esses alvéolos pulmonares, esses brônquios, que vão aumentar sua densidade, causando assim um problema de pneumonia, de BK, tuberculose, água na pleura. Então, N problemas, e através de um exame contrastado que você vai poder fazer esse estudo, tá? Então, o contraste é de composição aquosa, representação dos brônquios com introdução de um meio de contraste positivo por intermédio de um catéter colocado pela boca ou pelo nariz, atravessando a laringe, a traqueia e, por fim, os brônquios. Este exame é realizado num seriógrafo, onde o paciente entubado em duas e com suas vias aéreas superiores anestesiadas, fica de pé ineliminado-se para o lado que vai ser examinado, como se apanha algo no chão. Vamos lá. Broncografia, continuação. O contraste é injetado lentamente até encher todos os brônquios do lado visado. É continuamente recomendado ao paciente respirar calmamente e não tossir. São realizadas radiografias em PA, lateral e oblíqua. Na oblíqua, o lado que se quer radiografar fica afastado do chassi. Os ramos da árvore bronquica deve-se aparecer integralmente, procurando-se evitar as superposições de imagens nas oblíquas, né? Deve-se evitar superpor imagens umas a outras. Cisternografia é radiografia contrastada para o estudo da cisterna cerebral. A que geralmente é feita por ocasião da pneumoencefalografia. Então, galera, nós temos alguns tipos de imagens que se deve tomar cuidado para evitar que haja superposição de imagens, que haja momentos que o paciente vai passar mal, tá? Então, continuando. Cistografia é a radiografia contrastada para estudo da bexiga, com introdução por cateterização vesicular, do contraste, representação da bexiga com um meio de contraste positivo. 1. Após enchimento da bexiga por um catéter. 2. No discurso de uma urografia excretora, onde você vai forçar, vai fazer um exame, onde o paciente vai travar, vai beber bastante água para encher a bexiga. Essa é uma urografia, uma cistografia. E posteriormente ele vai excretar esse contraste, esse líquido, para fazer uma excretora, para visualizar por onde vai passar o líquido, né? Cistografia de refluxo, né? Representação para estudo radiográfico da bexiga por enchimento com um meio de contraste através de um catéter posicionado na uretra para verificação de um possível refluxo, meio de contraste nos ureteres. Clister opaco, a gente já falou, né? É a radiografia contrastada para o estudo dos intestinos por via retal, com duplo contraste, A e sulfato de bário. Com a composição aquosa, representação do intestino grosso por instalação através do reto,
mediante a um tubo intestinal de um meio de contraste positivo não assimilável, na maioria das vezes usando o método de duplo contraste, né? Duplo contraste. Essa cânula que eu falei para vocês que é introduzida no reto do paciente, onde vai ser injetado o contraste e o duplo contraste, através do ar também. Colangiografia pós-operatória. É radiografia contrastada para o estudo da árvore hepática, por injeção de um meio de contraste positivo através da sonda de drenagem, dreno colocado no canal durante a cirurgia. Colangiografia transoperatória ou pré-operatória. Esse pré são errado, tá, galera? Pré. É radiografia contrastada para estudo da árvore hepática e dos... Perdão, pessoal. Da árvore hepática e dos seus canais durante o ato cirúrgico, por injeção direta de um meio de contraste positivo no canal coledóco, para se obter a repressão total das vias biliares e de composição hidrossolúveis. Colangiografia venosa é a radiografia contrastada para estudo das vias excretoras biliares, representação das vias biliares por meio de injeção intravenosa de um meio de contraste positivo que é eliminado no fígado ou por esvaziamento da vesícula. Então, galera, por aqui a gente fica. Espero que não esteja sendo muito chato, né? Porque a gente tem que estar lendo e explicando. E eu tô com um problema de visão, tá, galera? Eu já falei isso para você nas outras aulas. Estou em tratamento e logo vou melhorar. Um grande abraço a todos e boa semana.